Você não me serve mais, Helena. Olha pra você. Tá velha, doente, acabada. Eu quero viver. A Vanessa tá lá fora me esperando no carro novo. Adeus. Com essas palavras, Roberto, um homem de 62 anos, fechou a porta do quarto e da vida de Helena, sua esposa por mais de 30 anos. Ele a deixou ali, deitada na cama, pálida, fraca, com o diagnóstico de uma doença grave sobre o criado mudo e o coração partido em 1000 pedaços. Ele saiu daquela casa modesta, que ela ajudou a construir, e entrou num carro esportivo vermelho, onde uma mulher de 20 e poucos anos o esperava com um sorriso vitorioso. Esta é a história de Helena. Uma história de traição no momento mais vulnerável, de uma humilhação que parecia não ter fim. Mas é também uma história sobre destino, sobre justiça e sobre como a vida, por mais que demore, sempre encontra um jeito de acertar as contas. O que aconteceu com Helena, sozinha e doente? E qual foi o destino de Roberto, que trocou 3 décadas de história por um momento de paixão? Fique comigo até o final desta radionovela emocionante para descobrir. E se você gosta de histórias de vida que nos fazem refletir, se inscreva agora mesmo no nosso canal e não se esqueça de curtir este vídeo. Para entender como Helena chegou a este fundo do poço, precisamos voltar apenas 6 meses no tempo, para o dia em que sua vida começou a desmoronar. Estávamos no ano de 2023. A vida corria normalmente na pequena cidade de interior chamada Várzea da Prata. Uma cidade onde todos se conheciam, onde as notícias corriam mais rápido que o vento e onde as aparências eram tudo. Helena e Roberto eram vistos como um casal exemplar. Tinham um filho já criado, que morava na capital e mal dava notícias, mas para a sociedade local, eles eram o retrato da estabilidade. Moravam na mesma casa simples, de tijolo à vista, por quase 30 anos. Uma casa que Helena mantinha impecavelmente limpa, com um jardim de rosas que era sua única vaidade. Roberto era gerente do único banco da cidade. Um cargo que lhe dava status, um bom salário e, infelizmente, uma arrogância que crescia a cada ano. Ele se sentia importante, superior aos vizinhos. Helena, por outro lado, era a simplicidade em pessoa. Tinha sido costureira, mas largou a profissão para cuidar do filho e da casa, a pedido do próprio Roberto, que dizia que mulher de gerente de banco não precisava trabalhar fora. Ela vivia para ele, para a casa, para as lembranças de um amor que ela ainda acreditava existir. A realidade da época era de aparências. Ninguém via o que acontecia portas adentro. Ninguém via as pequenas humilhações diárias, os jantares silenciosos, o distanciamento de Roberto, que passava horas no celular, sempre dizendo que eram coisas do trabalho. Helena sentia o frio na relação, mas culpava a si mesma, culpava a idade chegando, os cabelos brancos, as dores que começavam a aparecer. Ela não podia imaginar que o abismo entre eles estava prestes a se tornar um oceano de dor. Helena era uma mulher de 60 anos, mas que parecia ter mais. A vida simples e o desgaste emocional haviam marcado seu rosto com linhas de preocupação. Mesmo assim, seus olhos ainda guardavam uma doçura imensa. Ela acordava todos os dias às 5 da manhã. Sua primeira tarefa era ir ao jardim. Ela conversava com suas rosas, podava os galhos secos, sentia o cheiro da terra molhada. Era seu momento de paz, seu refúgio. Depois, preparava o café de Roberto. O café forte, do jeito que ele gostava, com pão fresco que ela mesma comprava na padaria da esquina, faça chuva ou faça sol. Ela não pedia que ele fosse, pois sabia que ele diria que estava ocupado demais. Helena era uma alma boa. Na vizinhança, todos a queriam bem. Era ela quem levava uma sopa para Dona Zilda, a vizinha acamada. Era ela quem remendava de graça as roupas das crianças da rua. Ela fazia o bem sem olhar a quem, pois acreditava que essa era sua missão. Ela não tinha luxos. Suas roupas eram simples, seus sapatos gastos. Todo o dinheiro que Roberto lhe dava era controlado. Ele dizia que era para economizar para a velhice, mas a verdade é que ele gostava de mantê-la sob controle. Helena não reclamava. Ela acreditava no casamento. Acreditava na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ela havia feito um juramento diante de Deus e o levaria até o fim. Sua alegria era ver o marido chegar em casa, mesmo que ele mal a olhasse, mesmo que ele apenas ligasse a televisão e pedisse o jantar. Ela o amava, ou talvez amasse a lembrança do jovem com quem ela havia se casado, o jovem que um dia lhe prometera o mundo. O sofrimento começou de forma sutil. Primeiro, um cansaço que não passava. Helena achou que era a idade. Depois, uma tontura que quase a fez cair no jardim. Ela escondeu de Roberto para não preocupá-lo, para não ser um fardo. Mas as coisas pioraram. Um dia ela desmaiou enquanto varria a cozinha. Foi a vizinha, Dona Zilda, quem a ouviu cair e chamou a ambulância. Roberto foi avisado no banco. Ele chegou ao hospital pequeno da cidade com a cara amarrada, reclamando que ela o tinha feito sair no meio de uma reunião importante. A notícia veio como um soco no estômago. O médico doutor, Murilo, um homem sério e compassivo, chamou Roberto em sua sala. Helena estava com uma doença grave nos rins.
Precisaria de tratamento intensivo, talvez diálise e certamente de muitos cuidados em casa. Ela estava fraca, anêmica e precisaria parar com todo e qualquer esforço. Roberto ouviu tudo com uma frieza que assustou o médico. Ele não perguntou sobre a dor dela, não perguntou sobre as chances de cura. Ele apenas perguntou quanto tempo isso ia demorar e quanto ia custar. Quando Helena acordou no quarto simples do hospital, Roberto estava ao seu lado, mas não havia compaixão em seus olhos. Via raiva, ele disse: "Ótimo, Helena, era só o que me faltava. Você decide ficar doente logo agora? Você sabe o quanto isso vai me atrapalhar?" Helena não pôde acreditar no que ouvia. Ela chorou, pedindo desculpas por estar doente. Ela se sentiu culpada. Mal sabia ela que aquela era apenas a primeira gota do veneno que Roberto estava prestes a derramar sobre ela. Aquela mesma noite, enquanto Helena dormia um sono agitado por medicamentos no hospital, Roberto foi visto pela primeira vez em um bar na entrada da cidade, um lugar que ele nunca frequentava. Ele estava acompanhado. Uma moça jovem, bonita, de cabelos longos e escuros, ria alto de tudo que ele dizia. Era Vanessa, a nova estagiária do banco. A tragédia de Helena não era apenas a doença em seu corpo, mas a traição que já apodrecia a alma de seu marido. A doença foi apenas a desculpa que ele precisava, o empurrão para que ele revelasse sua verdadeira natureza. A máscara do bom marido, do gerente respeitável, estava prestes a cair e a queda seria brutal. Helena receberia alta em 2 dias, mas ela não voltaria para um lar. Ela voltaria para o início do seu inferno pessoal, onde o homem que jurou protegê-la seria seu principal carrasco. Ele colocou ali uma cama velha e uma cômoda, e foi ali que o fundo do poço realmente começou. Roberto a tratava como um animal. Ele deixava uma bandeja com comida na porta 2 vezes ao dia. Às vezes ele esquecia. Helena, fraca demais para cozinhar, passava fome. Ela ouvia o carro dele chegando tarde da noite. Ouvia o barulho de risadas femininas vindas da sala. Era Vanessa. Roberto a estava levando para dentro de casa, para a cama que um dia foi de Helena. A humilhação era diária. Um dia, Helena precisou usar o banheiro principal, pois o do seu quarto estava entupido. Ela se arrastou pelo corredor, apoiando-se nas paredes. Ao abrir a porta da sala, ela deu de cara com a cena que selaria seu destino. Vanessa estava lá, usando um dos robes de seda de Helena, sentada no sofá, com os pés no colo de Roberto. Os dois riam assistindo a um programa de comédia. Quando viram Helena, o riso parou. Vanessa olhou para Helena de cima a baixo com puro desprezo. Ela disse: "Nossa, Beto, ela está pior do que você disse. Parece um fantasma." Roberto, em vez de defender a esposa, levantou-se furioso. Ele gritou: "O que você está fazendo aqui? Eu não disse para você ficar no seu quarto? Você quer assustar a visita." Ele a agarrou pelo braço com força. Helena gemeu de dor. Ele a arrastou de volta para o quarto dos fundos e a jogou na cama. Foi então que ele disse as palavras do gancho: "Você não me serve mais, Helena. Olhe para você. Está velha, doente, acabada. Eu quero viver. A Vanessa está lá fora me esperando no carro novo. Adeus." Ele saiu, bateu a porta e Helena ouviu o som do carro cantando pneus na rua. Ele a tinha abandonado, de verdade. Nos dias seguintes, a cidade inteira soube. Roberto e Vanessa alugaram a melhor casa da cidade, um sobrado com piscina. Ele ia ao banco todos os dias, como se nada tivesse acontecido. Mas as pessoas começaram a olhar torto. No entanto, a rejeição social maior caiu sobre Helena. As mulheres da cidade, que antes a cumprimentavam, agora atravessavam a rua. Elas cochichavam que se o marido a largou doente, era porque ela não tinha sido uma boa esposa. Ela tinha se largado. Helena estava triplamente abandonada, pelo marido, pela saúde e pela sociedade. Sem dinheiro, sem comida, ela começou a definhar. Helena passou 2 semanas trancada naquele quarto úmido. A comida que tinha na casa acabou, a energia foi cortada por falta de pagamento. Roberto havia limpado a conta conjunta e desaparecido. Ela estava no escuro, com fome, com frio e com dores terríveis da doença. Ela sabia que ia morrer ali sozinha. Mas o destino, que às vezes é cruel, também sabe ser surpreendente. Dona Zilda, a vizinha idosa que Helena tanto ajudou, estranhou o silêncio. Ela não via Helena no jardim há semanas. Preocupada, ela pediu ao seu neto, um jovem rapaz chamado Lucas, que pulasse o muro. Lucas encontrou Helena caída no chão do quarto, desidratada, febril, quase inconsciente. Ele arrombou a porta e chamou a ambulância. O mesmo doutor, Murilo, a recebeu no hospital. Ele ficou horrorizado com o estado dela. Ela estava severamente desnutrida. Ele a internou imediatamente e começou a tratar não só da doença renal, mas da profunda depressão. Foi doutor Murilo seu salvador. Ele se sentou ao lado da cama dela dias depois, quando ela recuperou um pouco da força. Ele disse:
Dona Helena, o que aquele homem fez com a senhora não é só imoral, é crime. Abandono de incapaz. A senhora não vai voltar para aquela casa. Eu vou ajudá-la. Doutor, Murilo não era apenas um médico. Ele também era advogado por formação, embora não exercesse. Ele sabia exatamente o que fazer. Ele começou a investigar a vida de Roberto, e foi aí que veio a descoberta inesperada. Roberto não era apenas um gerente de banco. Ele era um gerente corrupto. Durante anos, ele vinha desviando pequenas quantias de dinheiro de contas inativas de clientes antigos. Ele estava construindo um pé de meia para fugir com Vanessa. Ele não imaginava que um médico de uma cidade pequena teria a inteligência de cruzar seus extratos bancários com as reclamações de famílias que não encontravam o dinheiro de seus avós. O tesouro que Roberto achava ter acumulado era, na verdade, uma montanha de provas contra ele. E Helena, sem saber, era a chave para tudo. Como esposa em regime de comunhão de bens, ela tinha direito à metade de tudo, mas também era uma testemunha vital do estilo de vida dele. Doutor, Murilo explicou tudo para Helena. Ela, a princípio, hesitou. Ela não queria vingança. Mas o médico foi firme. Não é vingança, dona Helena. É justiça. É o dinheiro para o seu tratamento. É o dinheiro para a senhora ter onde morar. Ela precisava viver. A notícia de que doutor Murilo estava ajudando Helena caiu como uma bomba em Várzea da Prata. Roberto, ao saber que estava sendo investigado, ficou furioso. Aquele médico estava se metendo onde não era chamado. O perigo tornou-se real. Roberto, sentindo-se encurralado, começou a ameaçar. Ele ligou para o hospital e disse ao doutor Murilo que se ele não parasse de envenenar Helena contra ele, ele o denunciaria ao Conselho de Medicina por assédio. Mas o médico não se intimidou. A ameaça então se voltou contra Helena. Uma noite, uma pedra quebrou a janela do quarto do hospital onde ela estava. Amarrado na pedra, um bilhete dizia: "Fique calada, velha, ou você não vive para gastar nada." Helena tremeu de medo. Ela quis desistir de tudo. Ela disse ao médico que era melhor deixar para lá, que ela ia para um asilo que só queria paz. Roberto não parou por aí. Ele foi até a casa de Dona Zilda e ameaçou a idosa, dizendo que se ela ou o neto testemunhassem sobre o estado em que encontraram Helena, ele os processaria por invasão de domicílio. A cidade se dividiu. O julgamento da vila foi instantâneo. Metade achava que Roberto era um monstro. A outra metade, influenciada pelo poder do banco, achava que Helena e o médico estavam inventando tudo para arrancar dinheiro dele. Vanessa, por sua vez, sentiu o cheiro de problema. Ela começou a pressionar Roberto. Ela dizia: "Beto, eu não larguei minha vida para ficar com um homem que tem uma ex-mulher doente e um médico louco no seu pé. Ou você resolve isso, ou eu vou embora. E pode ter certeza que eu não vou embora de mãos vazias." O novo conflito de Helena não era mais contra a doença, mas contra o medo. O medo de Roberto, o medo de Vanessa, o medo de morrer sozinha e desacreditada por todos. Ela estava em perigo. Roberto, desesperado, sabia que a investigação do banco sobre os desvios estava avançando, tudo por causa da denúncia do médico. Ele precisava de uma solução rápida. Ele decidiu que precisava calar Helena e o médico de uma vez por todas, e não seria com ameaças. A ameaça de Roberto, a pedra na janela, tudo isso a fez recuar. Ela estava no quarto do hospital, olhando para os papéis que doutor Murilo havia trazido. Eram os documentos para iniciar o processo de litígio e a denúncia criminal no banco. Ela tinha a caneta na mão, mas tremia. A escolha moral estava diante dela. Ela assinava aqueles papéis, buscando justiça e arriscando sua própria vida e a segurança de doutor Murilo, ou ela se resignava, aceitava o abandono e ia para um abrigo público, viver o resto de seus dias na miséria, mas talvez em paz. Ela olhou para o médico. Ele parecia cansado, mas determinado. Ele disse: "Dona Helena, eu não vou mentir. Ele é perigoso, mas o medo é o que ele usa para controlar as pessoas. Ele controlou a senhora por 30 anos com medo. A senhora vai deixar ele vencer agora, quando a senhora não tem mais nada a perder e tudo a ganhar?" A dúvida corroía Helena. Ela se lembrava do jovem Roberto, do homem com quem casou, e uma parte dela ainda sentia pena dele. Mas então ela se lembrou da voz de Vanessa rindo dela, do desprezo no olhar do marido, da fome que sentiu naquele quarto úmido. Ela pegou a caneta com firmeza. Ela disse: "Não, doutor, ele não vai mais vencer." Ela assinou cada folha. A solução veio de forma inesperada. Doutor Murilo, sabendo do perigo, não levou os papéis para o fórum local. Ele usou seus contatos na capital e enviou tudo diretamente para a diretoria regional do banco e para o Ministério Público Estadual. A investigação, que seria lenta na cidadezinha, tornou-se uma avalanche. Em menos de 48 horas, auditores do banco chegaram em Várzea da Prata. Roberto foi chamado para uma reunião e de lá não saiu mais como gerente. Ele foi suspenso, suas contas foram bloqueadas e a polícia foi acionada. A proteção de Helena foi garantida. O banco, para evitar um escândalo ainda maior, ofereceu um acordo extrajudicial para Helena, devolvendo todo o dinheiro que ela tinha direito e mais uma indenização por danos morais, contanto que ela colaborasse. Quanto a Vanessa,
Ao ver que as contas de Roberto estavam bloqueadas e que a polícia estava na porta da casa de luxo que alugaram, ela não pensou duas vezes. Ela arrumou suas malas, pegou as joias que ele havia lhe dado e o carro esportivo, que estava no nome dela, e desapareceu da cidade. Ela o abandonou exatamente como ele abandonou Helena, mas com uma diferença. Ela o deixou sem nada. Passaram-se 6 meses. A vida de Helena mudou completamente. Com o dinheiro da indenização e do divórcio, ela pôde fazer seu tratamento no melhor hospital da capital. A doença renal foi controlada. Ela não estava curada, mas estava estável, forte. Ela comprou uma casa pequena, mas clara e arejada, perto da praia, longe de Várzea da Prata. Ela adotou um cachorro vira-lata que encontrou na rua, a quem deu o nome de Amigo. Doutor. Murilo se tornou um grande amigo, quase um filho. Ele a visitava sempre que podia. Helena voltou a costurar, mas desta vez por prazer. Ela fazia pequenas bonecas de pano e as doava para o orfanato local. Ela encontrou paz. A punição de Roberto foi severa. Ele foi condenado criminalmente por fraude bancária e apropriação indébita. Perdeu todo o seu status, seus amigos, seu prestígio. Ele foi sentenciado a 8 anos de prisão. Ele tentou a redenção. Na prisão, ele escreveu uma carta para Helena. Uma carta longa onde pedia perdão. Ele dizia que Vanessa o tinha levado à ruína, que ele estava doente na prisão, sofria de pressão alta e diabetes, e que estava sozinho. Ele implorava para que Helena o visitasse, para que ela lhe mandasse algum dinheiro. Helena leu a carta. Seu coração, que sofreu tanto, não sentiu ódio, mas também não sentiu compaixão. Ela apenas sentiu nada. O sentimento por aquele homem havia morrido naquele quarto úmido. Ela dobrou a carta e a guardou numa caixa. Ela não respondeu. Ela o perdoou em seu coração, pois precisava disso para seguir em frente, mas ela nunca mais o deixaria entrar em sua vida. A nova vida de Helena era tranquila. Ela aprendeu a se amar, a cuidar de si mesma. Ela não era mais a esposa do gerente. Ela era apenas Helena, a mulher que sobreviveu. A história de Helena e Roberto nos ensina uma lição dura, mas muito verdadeira. A vida é como um eco. Tudo o que você joga volta para você. Roberto jogou desprezo, humilhação e abandono no momento em que sua esposa mais precisava. Ele colheu exatamente isso. Foi abandonado pela amante, desprezado pela sociedade e colheu a solidão e a doença atrás das grades. Vanessa, que buscou a riqueza fácil, acabou fugindo como uma ladra, e uma vida construída sobre a desgraça de outra pessoa nunca encontra a paz verdadeira. Dinheiro que ela levou, ela gastaria, mas o vazio em sua alma permaneceria. E Helena? Helena é a prova de que a bondade e a resiliência são forças poderosas. Ela sofreu o tipo de dor que quebra uma pessoa, mas ela não se deixou quebrar. Ela encontrou força na ajuda inesperada do doutor Murilo, um anjo que Deus colocou em seu caminho. Isso nos lembra que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, mesmo quando parece que o mundo inteiro nos virou as costas. Nunca despreze alguém que está caído. Nunca humilhe alguém que está doente. Você nunca sabe o dia de amanhã. A pessoa que você pisa hoje pode ser a única pessoa que poderia lhe estender a mão amanhã. O destino não falha. O karma não dorme. Conta mais cedo ou mais tarde, chega para todos. Pense bem em como você trata as pessoas que dedicaram uma vida a você. A lealdade é um tesouro que dinheiro nenhum pode comprar. Quem troca um tesouro verdadeiro por uma bijuteria brilhante, como Roberto fez, acaba descobrindo tarde demais que ficou sem nada. E você? O que você achou do final de Roberto? Você acha que Helena fez certo em não responder à carta dele? Você acha que ele merecia o perdão dela? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Se você se emocionou com a história de Helena, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas radionovelas. Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que a justiça pode tardar, mas ela não falha. Lembre-se sempre, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Porque a vida tem uma memória excelente.